Então, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui no nosso segundo encontro, trabalhando o nosso Café com Saúde e Segurança do Trabalho, uma iniciativa aí dos alunos do 4º período de Segurança do Trabalho aqui do Instituto Federal do Acre. E hoje a gente vai ter a honra de estar aqui presente com a gente o nosso colega, nosso amigo, Jacques Williams Peixoto Bezerra. O Jacques, ele é psicólogo, né, com formação em reabilitação e neuropsicologia pela USP, especialização em neuropsicologia clínica pela UVA e mestrado em psicologia pela UFRJ. E hoje ele se encontra doutorando em ensino em biociências e saúde pelo Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, né? E quero agradecer aí, Jacques, por você estar se disponibilizando, de estar aqui com a gente, para estar passando os seus conhecimentos, para estar passando as suas experiências profissionais, e o que mais possa agregar aqui para a gente, para nós estudantes, para a nossa evolução como profissional em técnico de segurança do trabalho, certo? Vou passar a palavra para a Ingrid e para a Janaira, e elas vão se apresentar, e após você fique à vontade para fazer sua dinâmica, do jeito que você ficar mais à vontade, viu, meu amigo Jacques? E boa sorte aí na sua apresentação. Obrigado. Meninas? Obrigada, professor Vicente. Boa noite, doutor Jacques. Boa noite a todos os convidados, todos os presentes que aceitaram o nosso convite. E, primeiramente, dizer que todos são bem-vindos ao nosso segundo encontro do nosso Café com Saúde e Segurança do Trabalho. Queria dar, primeiramente, as boas-vindas ao Dr. Jacques, né, por ter aceitado o nosso convite, ter disponibilizado um tempinho para trazer um pouquinho do conhecimento para a gente, um pouquinho. Meu nome é Janaira, eu sou do 4º período do curso técnico em Segurança do Trabalho, e estamos aqui para agregar um pouco mais de conhecimento que o senhor possa vir a trazer para a gente. Eu vou passar a palavra para a Ingrid e para a Andriele, para que elas possam se apresentar um pouquinho também. Bom, boa noite a todos que estão presentes. Quero agradecer ao Dr. Jacques também por estar nos presenteando, né, com seu conhecimento. Que todos que estão aqui presentes possamos se deliciar, né, com o conhecimento que ele vai nos transmitir nessa palestra. Sintam-se à vontade para fazer perguntas, que todos que estão aqui aproveitem ao máximo essa reunião. Andriele? Oi, boa noite. Como já foi dito aqui pelos meus colegas, né, meu nome é Andriele, e é um prazer enorme a gente ter essa entrevista com um psicólogo, né? E poder adquirir conhecimento com alguém que tem tanto a nos ensinar, né? Nós agradecemos também a presença de todos aqui. E é isso. Muito obrigada. Então, sou eu. Olá, boa noite a todas e a todos. Estou realmente muito feliz de estar com vocês. Tenho muito o que aprender com vocês. É sempre uma troca, uma partilha. E eu não tive o prazer ainda de ir até o Acre. Não conheço ainda. Lamento a minha falta. Vocês me perdoem. Estive um pouco próximo de vocês quando eu estive em Belém, Pará, mas não fui mais além. Na próxima, eu vou conhecer toda a região norte, que for possível para mim, pelo menos as capitais. E eu agradeço muito, né, a recepção. Vocês são muito gentis, muito grato mesmo. Agradeço o convite do Vicente Bessi, mais uma vez, meu colega, meu amigo. Tive o prazer imenso de com ele conviver durante alguns dias em 2019, no Campus Fiocruz, Rio de Janeiro. Foi uma grande alegria estar com ele algumas semanas. Também agradeço, né, ao Instituto, em sua diretoria, pelo evento, pela chance de estar com vocês.
Agradeço quem coordena, né, a equipe que coordena, né, o curso também. Agradeço todo o staff, né, do IFAC por esse evento muito importante, né, o evento como ele todo, né, todos os eventos que acontecem nesse grande evento. E antes de a gente dar um start mais no conteúdo em si, né, da nossa reflexão hoje, eu gostaria de externar, né, o quanto eu sou solidário com todos vocês, né, com todas as famílias acreanas, com toda a questão da saúde, né, do Brasil nesse momento, com a pandemia Covid. Sou solidário a todos vocês que possam ter algum amigo, um familiar doente, algum colega, a toda a população. Eu sou realmente, e me sinto muito solidário, muito irmãos com vocês todos, tá? Então, uma grande energia, uma grande força para vocês todos. E quando o Vicente me convidou, me contatou para estar com vocês, com essa fala, no curso de segurança do trabalho, e eu fui conversando, investigando, né, para melhor conhecer vocês, e várias questões vieram a mim como possíveis questões de diálogo, e me veio, ao final, uma questão que perpassa, que atravessa toda a dimensão da saúde e segurança do trabalhador, que é o estresse. Esse estresse visto a partir de uma concepção de saúde integral, não apenas ter um recorte, né, do ser humano, né, como uma dimensão somente física, ou biológica, ou biomédica, mas ter uma dimensão, um olhar mais integrador, mais amplo, né, mais complexo, né, do que deve ser o ser humano, em especial o ser humano quando ele está no trabalho ou em ato de trabalho. Então, a proposta hoje, né, uma proposta de ArcScience, que é uma linha de pesquisa aqui da Fiocruz, que é a integração da ciência com a arte, da arte com a ciência, e a criação de algo diferenciado, né, que vocês vão perceber, espero que vocês percebam, né, onde vai estar, né, de forma mais clara e não tão clara, onde se revela a ciência e a arte nesse dia de hoje com vocês. Então, o tema é a saúde integral e o estresse ocupacional de quem trabalha. Vicente, por favor. E vamos partir, né, do que nos diz a Política Nacional de Saúde, né, do Trabalhador e da Trabalhadora. O que esse artigo 3º nos revela de mais importante neste momento, né? É que todos os trabalhadores, homens e mulheres, independentemente da sua localização, urbano ou rural, não importa, da sua forma de inserção no trabalho, no mercado, formal ou informal, do seu vínculo empregatício, público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativado, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado, desempregado. Todos são trabalhadores. Então, vocês, em formação, que vocês estiverem, né, já estagiando, já quem já atua na área, né, e pensar trabalhador com a sua segurança e sua saúde, há de ter uma atenção, né? A gente fala de quem? Quem é esse ser humano? Qual é o status? Qual é o ambiente, né, de inserção dele no trabalho? Qual é o seu perfil? Ele é autônomo, assalariado, contratado? É um estagiário? É meio urbano, rural? Ele está no ambiente privado ou público? Ou é terceirizado? Todas essas variáveis são importantíssimas para a gente poder pensar uma gestão, um gerenciamento de saúde, segurança ocupacional, de uma forma customizada, particular e também coletiva. No meu ambiente de trabalho, há pessoas, no mesmo ambiente de trabalho, no mesmo local, o escopo dele apresenta pessoas CLT, pessoas contratadas, pessoas estagiárias. Quem faz parte desse escopo? Então, para nós, é algo importante saber para quem estou me dirigindo. Vicente, por favor. E
algo mais, né, que essa política nos revela, que nos ratifica, né, que a política, né, ela alinha-se, né, com o conjunto de políticas de saúde do SUS, né, considerando, né, que é transversal as ações de saúde do trabalhador e do trabalho. É algo transversal, não é vertical, é transversal, é horizontal. Como um dos determinantes, né, do processo de doença, ou seja, o trabalho, formalmente, para diversas instâncias internacionais, OMS, OIT, ONU, OCDE, Brasil, Ministério Público, Ministério da Saúde, Trabalho, nas esferas formais e informais, o trabalho para o SUS, inclusive o trabalho, é um determinante do processo de saúde e doença. Então, o trabalho tem uma dimensão fundamental, que o trabalho ele gera impactos objetivos e subjetivos no ser humano e na coletividade, que vai criar uma condição particular para que o processo, a dinâmica de saúde e doença aconteça de uma forma X ou Y. Vicente? E uma outra política para nós muito cara, né, que é da saúde integral de populações do campo e da floresta, ela nos fala que a saúde dos trabalhadores também é condicionada a fatores sociais, raciais e de gênero, econômicos, tecnológicos e também no ambiente do trabalho, né, sua organização, relacionados ao perfil de produção e consumo, além de fatores de risco de natureza física, química, biológica, mecânica e ergonômica, presentes nos processos de trabalho particulares. Isso vocês sabem, sei que vocês sabem, né? Aqui está no estudo da biossegurança, por exemplo, né? Ou seja, mas o trabalho ele nos fornece, evidentemente, né, riscos em diversos graus, vocês conhecem isso, do mais baixo ao mais complexo, ao mais intenso, e que, além do olhar, né, da dimensão da biossegurança normativa em si, de normas, né, há também fatores, né, que complementam, né, e que chancelam o trabalho, que são fatores sociais, raciais, de gênero, econômicos, tecnológicos, e isso vai nos remeter, daqui a pouco, à saúde integral em uma dimensão sua particular. Vicente? O que vem acima? A questão integral. A minha política, né, anterior nos diz que a integralidade, no caso, né, é um princípio fundamental do SUS, Sistema Único de Saúde, que considera os sujeitos, nós, em sua indivisibilidade. Somos indivisíveis, bio e psicossocial. E as comunidades humanas em sua relação com o ambiente, garantindo as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação e o acesso a todos os níveis de complexidade do sistema de saúde, público ou privado, ou. Então, nós temos uma dimensão, evidentemente, nós somos seres biológicos, seres psíquicos, psicológicos, nossa mente, nosso psiquismo, somos seres subjetivos, simbólicos e seres sociais. Estamos inseridos num ambiente social. E também, se vocês acolherem a proposta complementar, somos também seres espirituais, algo mais complexo, que é aquele momento nosso íntimo, no silêncio, né, do que a gente não consegue alcançar de tudo, a questão objetiva, né, é o que a vida nos traz de mistério, de imponderável, de insolúvel, de inalcançável, essa dimensão espiritual, individual e coletiva. Não fala de religião, fala de dimensão espiritual do ser humano, da vida. Vicente? E nesse contexto, nós temos, então, a saúde integral. Para eu pensar em saúde integral, até para tentar criar instrumentos de gestão
de gerenciamento integral, eu tenho que ter um olhar, né, coletivo, interdisciplinar, multidisciplinar, que engloba dimensões da saúde emocional, da saúde mental, da saúde física e saúde social. Não podemos ter uma relação de trabalho humana, mas muito mais de trabalho em que vocês estão no curso de vocês, de formação, né, em saúde do trabalhador, sem ter uma clareza que o nosso trabalho, o meu, do Vicente e de vocês, vai muito além de MR, norma regulamentar. Vai muito além do que está prescrito, do que está normativo. Há dimensões que interferem de forma imensa em todo o contexto da vida e do trabalho, intramuros e extramuros. Então, vamos pensar, o que vem acima da saúde emocional? Vicente? Meu grande amigo. Vamos lá, pessoal. Emoções são expressões afetivas acompanhadas de reações intensas e mais ou menos breves do organismo em resposta a quê? A um acontecimento inesperado, súbito, ou às vezes muito aguardado, de forma prévia, ou fantasiado. Observa-se relações entre afetos e reações orgânicas, como suor, excessivo ou não, sudorese, tremor, distúrbios gástricos e cardiorrespiratórios. Então, a emoção mais intensa, súbita, inesperada, fantasiada ou fantasiosa, ela tem uma conexão direta, ela provoca uma resposta imediata no organismo, né? Muitas das vezes com essas reações. Vicente? Só que é comum a gente confundir emoção e sentimento. Quando estou com um trabalhador, uma pessoa na minha frente, né, ele está tendo emoções, como ele interpreta, como ele dá sentido a essas emoções dele, e vão gerar o que de sentimento para ele. Então, os sentimentos diferem das emoções por serem mais duradouros, menos explosivos e por não virem acompanhados de reações orgânicas, intensas. Então, vamos lá. Do afeto ao amor, por exemplo, podemos viver a emoção da paixão, que é algo mais explosivo, algo mais orgânico, mais visceral, mexe no nosso metabolismo. E os sentimentos de enamoramento, ternura, antipatia e ou amizade, por exemplo. Então, um afeto, né, ele suscita em nós emoções e ou sentimentos, em graus diferenciados. Então, quando eu estou com alguém, ou nós estamos com alguém no nosso trabalho, entendeu? Técnico, né? De segurança ocupacional, de saúde ocupacional, o que está se revelando para ele, para o coletivo? São emoções ou sentimentos? A pessoa alcança o sentimento, consegue alcançar, consegue perceber que sentimentos estão presentes, que vêm das suas emoções, e as emoções, elas conseguem ser nomeadas, percebidas, ditas. Que emoções não são reveladas? Ou que são impossíveis por censuras, ou imposições, ou por não acolhimento de serem ditas e vivenciadas. Vicente? E vamos para a saúde mental, a dimensão da saúde integral. Saúde mental para nós é algo altamente complexo, porque a saúde mental, historicamente, remete de imediato o que é normal, o que é não normal ou anormal, e há de se ressaltar que o normal ou anormal é contextual, é situado no tempo, espaço, histórico. O que pode ser para vocês aí normal, pode ser para mim não normal. O que para vocês pode ser normal,
o seu vizinho não é normal. Então, é algo que tem uma dimensão de ser relativo em alguns aspectos e remete ao patológico, né? Ao patos, ao sofrimento, ou ao distúrbio psíquico, na dimensão da saúde mental. Então, isso nos remete a transtornos psiquiátricos, inclusive. Só que a dimensão psiquiátrica e dos transtornos como um todo, a gente no máximo consegue descrever, não no máximo, na maior parte das vezes a gente consegue descrever a situação, né? A doença descrita, mas não consegue alcançar, entender o que causou aquilo. Não o nexo causal, que isso aconteceu, que originou isso. Isso não é muito comum. A gente consegue perceber, identificar, descrever a situação e dar por sintomas um diagnóstico clínico, mas vai até a esse momento. E na saúde mental, evidentemente, né, algo mais crônico, mais complexo, mais acentuado, o nosso mundo interno subjetivo, né, ele fica não mais organizado, caótico. Um caótico não positivo, não construtivo. Um caótico não agregador. Por favor, querido Vicente. Então, a saúde mental é parte integrante da saúde e do bem-estar, conforme, né, referido, né, pela definição da OMS. A OMS, né, de forma clássica, de imediato, compartilhou para nós que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de afecções ou doenças. Não é porque eu não tenho uma disfunção orgânica, não é porque eu não sou doente biologicamente que eu tenho saúde, porque a minha saúde não se restringe à minha dimensão corporal, bioquímica, biofísica, biológica. Então, é algo mais completo, mais complexo, que mais nos desafia a nossa prática de trabalho. Vicente? Então, na saúde mental, né, os seus determinantes e também da dimensão mental, né, os seus transtornos, inclui não apenas questões, fatores, né, individuais, como, por exemplo, né, o quanto eu sou capaz de gerenciar o meu pensamento, as minhas emoções, meu comportamento, as minhas interações com os outros, mas também, para nós isso é importante, né, mas também dimensões, fatores sociais, culturais, econômicos, políticos, ambientais, como, por exemplo, e inclusive, as condições de trabalho ou suporte social da comunidade, inclusive a comunidade do trabalho. Para nós isso é importante, tá? Que vocês tenham isso em mente, né? O quanto é importante, fundamental, o quanto é estruturante as condições de trabalho reais, objetivas e subjetivas, as implícitas, as não ditas, as não reveladas, de claro, e o suporte social que a comunidade interna, formalmente e não formalmente, oferece ao trabalhador. Próximo. E a saúde física. Saúde física, né, engloba a condição geral do corpo em relação a doenças e ao vigor físico. É importante ter aqui o vigor físico. Eu posso não ter uma disfunção física. Eu posso não ter um estado de doença física, biológica, bioquímica, biofísica, corporal, mas eu posso não ter o vigor. É uma questão que tem que estar também claro para nós. O quanto de vigor, de força, né, nós podemos experienciar. Para uma pessoa ser considerada saudável, ela não deve ter doenças. Ok. E possuir um metabolismo que apresente uma boa função, né? Um bom processo funcional. Tudo bem. Para nós, uma infância saudável, da nossa maturação nutritiva, né? Para que nossa colega da nutrição ela sabe muito bem quanto o processo nutricional, em especial na idade inicial, nas fases iniciais de vida, né?
é fundamental para uma linha temporal mais de longo prazo. Então, uma infância saudável, questão de genética e condições de trabalho são alguns dos aspectos que influenciam a saúde física, evidentemente. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome não fica em pé e não trabalha. Próximo. E, por fim, né, complementando a saúde social, na dimensão da saúde integral, para pensar em saúde social, nós estamos falando, evidentemente, entendeu, determinando essa saúde social. Por exemplo, economia e emprego, pela OMS. Economia e emprego, segurança e justiça, educação e primeiros anos de vida, questão da alimentação, da terra, cultivo, infraestrutura da cidade, do bairro, comunidade, planejamento, transporte, o ir e vir ao trabalho, locomoção urbana ou rural, meio ambiente, quanto ele é sustentável por completo, habitação e serviços comunitários, terra e cultura. Isso é saúde social. Então, se a gente tinha a inocência de pensar que eu, sendo técnico, né, em segurança do trabalho e ou em saúde do trabalho ocupacional integrado, né, se eu ia somente me basear em normas, instrumentos normativos, técnicos, que esse ia ser o meu chão de trabalho, o meu ganha-pão iria acabar isso, que isso iria me dar condições instrumentais de atuar com plenitude, né, na questão do trabalhador, é impossível. Nós temos que também ter em conta, observar, instrumentalizar as dimensões também da saúde emocional, saúde mental e a saúde social, que todos geram impactos positivos e não positivos para o trabalho, para quem lá trabalha junto e para a empresa ou organização. Vicente? E aí tem a dimensão, eu estou chegando, com relação ao estresse, né? A saúde integral, a sua dimensão do trabalhador, saúde e o estresse. Só que o estresse, no senso comum, é o estresse. Mas o estresse não é somente o estresse. Nós, temos que saber, perceber, conhecer qual estresse está se revelando, ou qual estresse está persistente. É o estresse funcional, aí tem um nome, eustresse. Ou é o estresse disfuncional, que é o distresse. Então, isso é fundamental. Quando o Vicente me convidou para esse encontro de hoje, né, eu iria vivenciar o convite, né, como? Com o estresse funcional, com alegria, entusiasmo, prazer imenso de estar aqui, uma segurança de estar aqui, ser capaz de assumir o convite, de relacionar, dar conta do que foi a mim oferecido, prazer vivenciado. Seria esse estresse positivo, o eustresse, ou seria o estresse negativo disfuncional, o distresse? Eu iria ter pânico, ou ia ter medo, ou ia vivenciar sensação de não ser capaz de, ou ia congelar, entendeu? Qual o estresse o trabalhador está vivenciando de forma pontual e ou permanente? É o eustresse positivo ou o distresse negativo, disfuncional? E neste momento a gente vai falar basicamente do distresse, do estresse disfuncional, que tem uma conexão direta mais à frente com o estresse crônico. Vicente? Vamos então pensar, tá, algo importante, dimensão biológica, né, bioquímica, fisiológica, inclusive, tá, de como o estresse se processa na nossa vida. É verdade, Ingrid. Então, o estresse tem uma fase de alarme de imediato. O que vem a ser isso?
O organismo reconhece o estressor. O estressor é o elemento que nos estressa, internamente ou externamente. Então, elaborando resposta orgânica rápida para o enfrentar o estressor. Ativa no sistema nervoso central o hipotálamo e a hipófise. Libera, deste modo, o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico. O ACTH estimula as glândulas suprarrenais a secretarem corticoides e adrenalina, que é a catecolamina. Vê com calma isso, tá, Vicente? Então, hipotálamo, que eu falei anteriormente. O hipotálamo apresenta os sistemas integradores que, através dos sistemas efetores, autônomo e endócrino, controlam o equilíbrio de líquidos e eletrólitos, a ingestão de alimentos, o equilíbrio de energia, a reprodução, a termorregulação, as respostas imunológicas e muitas respostas emocionais. Para nós, é fundamental o hipotálamo. Quando vocês estiverem trabalhando numa empresa, numa escola, numa ONG, no hospital, e está com o trabalhador, você vai precisar dialogar com enfermeiros, com médicos, com todo o staff de saúde, que vão estar com esse know-how, com essa linguagem. Vocês têm que se apropriar dessa dimensão também para poder dialogar e para poder compreender o que está o outro da sua equipe te apresentando. Então, a dimensão fisiológica, biológica é fundamental. Então, tem o hipotálamo que atua de imediato, né, na fase do alarme, inclusive. Vicente? E, por sua vez, a hipófise ou glândula pituitária é um pequeno órgão localizado na cavidade do osso estenoide. Tudo bem, no problema. A célula túrcica, tudo bem, não é essa questão essencial. Se liga ao hipotálamo, isso é importante. Se liga ao hipotálamo, situado na base do cérebro, por um pedículo que representa a ligação entre a hipófise e o sistema nervoso central. Isso que para nós é importante, tá? A conexão da hipófise com o hipotálamo e essa conexão com SNC, com esse sistema nervoso central. Vicente? Continuando. Fase de alarme ainda. As glândulas adrenais produzem e liberam os hormônios do estresse. Quais são? Adrenalina e cortisol. Acelera o batimento cardíaco, dilatam as pupilas, aumentam a sudorese e os níveis de açúcar no sangue, reduzem a digestão e ainda o crescimento e o interesse pela atividade sexual. O processo acontecendo. Vicente? O cortisol é um dos hormônios que tem uma variação circadiana. O que isso quer dizer? Tendo seu pico de concentração durante a manhã e o seu nadir por volta da meia-noite. Para que trabalha turno, retorno, 24 horas, 48 por 12 horas, entendeu? Que trabalha madrugada, noite, essa questão impacta o ser humano. O cortisol. Quando ele está mais suscetível de estar mais intenso por fatores externos e internos. A produção do cortisol, feita pelas adrenais, é estimulada pelo hormônio chamado adrenocorticotrópico, ACTH, produzido pela hipófise. Para a secreção de ACTH, a hipófise, por sua vez, é estimulada pelo hormônio hipotalâmico,
liberador de corticotrotina. Consegui falar, creio que eu consegui expressar esse nome, né, complexo. Adiantando, Vicente. E adrenalina, que é outro hormônio fundamental, conhecida como epinefrina. Vicente, você consegue alargar um pouco a tela para mim, por gentileza? É um hormônio liberado na corrente sanguínea, que tem a função, qual? De atuar sobre o sistema cardiovascular. Tá ótimo, grato. E manter o corpo em alerta nas situações de fortes emoções ou estresse, como luta, fuga, excitação ou medo. Aí entra a adrenalina. É produzida naturalmente pelas glândulas suprarrenais ou adrenais, localizadas acima dos rins, que produz também outros hormônios, como cortisol, aldotesterona, androgênios, noradrenalina e dopamina. Muito importante, né, para o metabolismo. Do organismo e corporação da circulação sanguínea. Essa dimensão biológica, funcional, fisiológica, conexão direta com o nosso sistema nervoso central, nossas emoções, a flor da pele, luta, fuga, enfrentamento, ou medo, ou congelamento. Vicente. Então, como a adrenalina, entendeu, ela atua em nós, que ela vem provocar um estresse mais pontual, né? Aumenta os batimentos cardíacos, acelera o fluxo de sangue para os músculos, ativa o cérebro, deixando mais alerta, com reações mais rápidas e estimulando a memória, aumenta a pressão arterial, acelera a frequência da respiração, abre os brônquios pulmonares, dilata as pupilas, facilitando a visão para ambientes escuros, estimula a produção de energia extra para a transformação do glicogênio, né, e gordura em açúcares, diminui a digestão, a produção de secreções pelo digestivo, aumenta a produção de suor. Acontecendo, tudo é fase de alarme. Um estresse acontecendo no trabalho, ou qualquer situação. Vamos lá, Vicente. Então, por fim, o baço é contraído e, dessa forma, ele expulsa mais hemácias para a circulação sanguínea. Isso faz com que ocorra ampliação da oxigenação dos tecidos. Os hormônios causam imunodepressão. Imunodepressão, ou seja, redução das defesas do organismo. Fica baixa. A função dessa resposta fisiológica é preparar o organismo para a ação, que pode ser de luta ou de fuga. Perfeito. Esse estresse que está acontecendo neste momento da fase de alarme é um estresse que pode ser estresse positivo ou não positivo, ou um estresse. Vocês, como técnicos, né, que vão atuar no trabalho, na segurança e na saúde do trabalhador, há de ter uma visão interdisciplinar com seus pares de trabalho, outros agentes de saúde e de segurança, poder compreender o que está acontecendo com aquele ser humano ou com aquele grupo ou comunidade. Ele tem marcadores de pressão arterial alta? Ele é hipertenso? Tudo isso influi. Ele é cardíaco? Ele tem questões mórbidas entendeu? Comorbidades? O estresse, positivo ou não, vai impactar isso de algum grau. Então temos que estar cientes disso também. Uma anamnese completa. Vicente? E ao final da fase do alarme, há a fase de resistência, que é o aumento da capacidade de resistência do organismo, independente da permanência ou não do estressor. A gente cria uma resistência.
com o uso de todos os recursos disponíveis, é gerada a sensação de desgaste idiopático. Não se sabe de onde vem o desgaste, por quê? Inclusive com danos na memória. Inscreva a resistência, independente de manter o estresse, o estressor atuando ou não sobre nós, ou no coletivo, só que essa resistência, esse enfrentamento, cria também um desgaste integral no ser humano, em diversos níveis, conforme a força e a permanência do estressor em nós, ou na comunidade, ou no grupo, ou no ambiente. Vicente? Então, a gente se adapta, né? Então, a adaptação do organismo com a respiração, os batimentos cardíacos, a circulação e a pressão arterial voltando a níveis anteriores. Porém, quando o estressor é de longa duração ou muita intensidade e resistência, diminui nossa resistência. O organismo se enfraquece e inicia-se a terceira fase, que é de exaustão. Vicente. Exaustão no estresse. O estímulo do estressor permanece. O organismo, nós, ser humano, não é capaz de adaptar-se de forma adequada, com funcional ou ótimo. Os sinais da fase de alarme, primeira, retornam mais acentuados, mais fortes, tornando o organismo mais suscetível a doenças. Observa-se sintomas específicos dos órgãos afetados e da patologia que nele se instalar. Se eu tive hemorragia mais afetado, meu fígado, pode suscitar um quadro disfuncional em algum órgão ou num conjunto de órgãos, entendeu? Que vai suscitar sintomas, né, mais específicos, que podem ser sintomas clínicos, inclusive, fisiológicos. Ocorrer infarto, úlcera, né, depressão, ou a questão da pele ficar inflamada, né, ficar a pele com vermelhidão, psoríase, né, ficar escamada, né, ficar irritada. Vicente. Então, por que o estresse para nós é fundamental? Porque nós estamos pontuando o estresse, em particular. Não outros fatores, que existem tantos outros fatores com relação a nosso bem-estar, segurança e saúde ocupacional. Dentre os motivos, o estresse é reconhecido como um dos riscos mais sérios ao bem-estar social do indivíduo. O estresse relacionado ao trabalho põe em risco a saúde dos membros da organização, sendo que de 50% a 80% de todas as doenças têm fundo psicossomático ou estão relacionados ao nível de estresse. 3/4 desse processo disfuncional tem uma dimensão clara, objetiva, né, psicossomática, corpo, ou com estresse. A evidência de que a comunicação no local de trabalho, comunicação, e o conflito interpessoal estão associados a várias manifestações de estresse. Há numerosas reações comportamentais, fisiológicas e emocionais que foram associadas ao estresse ocupacional. Estabeleceu-se uma correlação clara entre doença coronariana e hipertensão e o estresse no emprego, no trabalho ocupacional. Estudo, né, durante 11 anos, com quase 200 mil militares americanos, homens, revelou, né, que 10 tipos distintos de doenças fisiológicas e psicológicas foram associadas diretamente com o estresse. Mais de 10 anos de pesquisa, quase 200 mil militares norte-americanos da Marinha Americana, e foi identificado que 10 tipos de doenças
psicossociais e psicológicas estão conectadas diretamente com o estresse no trabalho, na ocupação. Vicente. E quando esse estresse se torna crônico, permanente, contínuo, pode sim, pode sim. Quem me perguntou aqui agora? O meu nome, mas já respondi que sim, pode. Apareceu aqui a pergunta, pode sim. Quando o estresse ocupacional ele é intenso, contínuo, crônico, ele cria condições para se estabelecer uma síndrome do burnout, porque aportuguesando o nome, né, em inglês. Burnout. Então, essa síndrome é psicológica, ela quer dizer uma erosão do engajamento no trabalho. Essa síndrome, para nós, é fundamental, tá? Grave isso. Ela causa uma erosão, um enfraquecimento do engajamento do trabalhador no seu trabalho, com o trabalho, para o trabalho. Uma reação prolongada a estressores interpessoais, relações humanas, contínuos e crônicos. E o burnout, ou burnout, não importa como queira falar, tem 3 dimensões básicas, que é uma exaustão avassaladora, um sexismo e desligamento do trabalho, uma ineficácia e falta de realização. São sensações de sexismo e sensações de ineficácia. Vou reforçar. O burnout, seja qual for essa síndrome, ela é um resultado de um estresse crônico, acentuado, permanente, ao longo do tempo. Não é um estresse pontual, isolado, que vai provocar, venha construir esse quadro psicológico. Não. É um resultado de estressores com atuação contínua, cotidiana, todo dia, persistente no trabalho. E também fora dele. Fazer uma outra conversa nossa em outro momento. Vicente. Então, essa dimensão da exaustão avassaladora, né, do burnout, né, representa o componente básico individual, particular, do estresse no burnout, ou no burnout. Refere-se às sensações de estar além dos limites e exaurido de recursos físicos e emocionais. Principais fontes da exaustão a este nível: sobrecarga de trabalho, conflito pessoal no trabalho. Eu não mais aguento, eu não dou conta, não tenho mais força, estou exaurido, estou acabado, não tenho mesmo de onde tirar vigor para trabalhar. Uma exaustão crônica. O excesso de trabalho é por demanda, por volume, ou é por volume com tempo reduzido, o que para mim é endereçado. Eu não dou conta disso nesse X tempo, não dou, uma demanda de trabalho, uma sobrecarga, ou porque eu também não tenho condições técnicas, competências, sozinho, de dar conta da situação. Então, tudo isso cria uma condição no ser humano, quem trabalha, se for algo persistente, contínuo, integrado com outros fatores que acontecem, que atravessam a situação, que vão gerar essa exaustão avassaladora do burnout. Vicente? A dimensão do ceticismo e do desligamento do trabalho, a minha sensação cética, e eu vou me desligar do trabalho, isso representa, né, esse estágio, esse ciclo
esse fluxo, né, representa o componente do contexto interpessoal do burnout. Enquanto a exaustão é uma questão particular, individual do ser humano, ele sofre e vive os efeitos nele mesmo, com ele. A dimensão do ceticismo, esse desligar do trabalho, é uma dimensão que remete à relação interpessoal, né? De imediato, eu me torno cético, eu me desligo do trabalho para me proteger da minha exaustão primeira. Porque ou eu saio do trabalho, ou me demito, ou eu adoeço, de fato, INSS, ou qualquer outra situação, ou eu vou dar conta disso. Vou dar conta disso, né, nesse contexto desse estresse crônico, eu vou me desligar do trabalho. Eu vou me tornar cético perante ele. Nada disso é objetivo. Eu vou me desligar. Eu vou, não. Questão subjetiva. A pessoa nem se percebe nisso. E não vai arquitetar isso, entendeu? É uma reação subjetiva para se proteger, autoproteção. Então, refere-se, né, à reação negativa, insensível ou excessivamente, né, desligado do trabalho. Qual o risco disso mais acentuado? Da autoproteção, eu posso levar à perda, né, do idealismo, meus valores no trabalho, por que eu estou aqui, por que eu estudei, por que eu me esforcei, por que eu quis vir para cá, o que me proponho fazer aqui, qual a minha missão, qual a minha visão de mundo e trabalho, né? E faz-se, né, somente, entendeu? Aquilo que eu tenho que fazer hoje, sabe? Eu começo a escolher o que fazer. É tanto sobrecarga, tanta demanda que eu vou fazer o que eu posso fazer, o que eu quero fazer. Não vou fazer tudo, eu vou fazer 20%. Eu vou ficar contando a hora, pô, eu vou tentar dar conta disso, eu vou criar estratégia para que ninguém perceba que eu não fiz tudo, eu vou escamotear isso de alguma forma, para não ser demitido, para não ser ficar doente, né? E bater o relógio e partir. Então ocorre a baixa qualidade do desempenho da pessoa. E o risco, a pessoa pode perder a sua dimensão humana. Porque ele cria um processo de desligar do trabalho tão intenso e de se autoproteger, ele se torna tão cético, crítico com o trabalho como um todo, que ele perde uma dimensão humana, quase perder a sua humanidade, a sua sensibilidade, a sua empatia. E se ele tiver uma função de hierarquia, de comando, ele pode causar um estrago imenso na coletividade sobre uma outra pessoa que ele coordena ou gerencia, ou ele pode criar muitos transtornos no ambiente como um todo. Vicente? E a dimensão terceira, que é a dimensão da ineficácia e falta de realização. Então, representa o componente de autoavaliação no burnout. Como eu me percebo, como eu me autoavalio, como eu me sinto, como eu me vejo no espelho. Qual a minha imagem refletida? Refere-se às sensações de incompetência e à falta de realização e de ser produtivo no trabalho. Decorre das faltas de recursos no trabalho, porque eu não tenho instrumento, não tenho insumos, não tenho inputs, não tenho elementos materiais para poder fazer, eu tenho que fazer. Se eu tenho que vacinar 100 pessoas, eu tenho somente 20 seringas, ao constante, me falta recurso material de trabalho, por exemplo. Ou me falta sempre acesso à internet, à banda larga, o equipamento informático, seja o que for. Me falta recursos instrumentais de trabalho. Constante. Me falta um apoio social. Quando existe uma perda, isso que eu quero que você também anote no caderno, entendeu? Além da erosão do engajamento, do comprometimento, não havendo socialmente, na comunidade interna e externa,
uma rede social de apoio, formal e informal, isso impacta o ser humano de forma avassaladora ao longo do tempo. Então, ele perdeu uma rede social, um ambiente de muito conflito, muita raiva, muita discussão, um ambiente muito desleal, muita rasteira, de muito assédio moral e ou sexual. Todo esse ambiente, toda essa ausência de teia, de tecido de apoio, de suporte social, né, de poder se revelar, não ter por ser acolhido, né, isso cria impactos muito nocivos nesse contexto. Então, cria uma dimensão, um olhar, uma avaliação de si negativa, e se eu não consigo me ver com uma imagem positiva, não vou ser capaz de... Alessandra, minha voz não está clara, não? Vocês me... O Vicente, eu estou claro, minha voz? O volume... Sim, Jax. Talvez seja problema no dispositivo dela. Tá bom. Pode me avisar qualquer coisa, tá? Então, isso cria essa dimensão. Vamos lá? Hoje eu estou com 1 hora de fala, Vicente, é isso? Isso, Jax, já está com 1 hora já. Meu Deus. Temos as perguntas ainda. Então, vou adiantar o máximo possível. Então, o estresse no trabalho ele prediz um pior desempenho no emprego, questões conflitantes, né, com relações familiares e de saúde. Existe uma conexão do estresse ocupacional com a família e da família com o trabalho. Quando surgir perguntas, a gente pode isso desdobrar com mais calma, tá? Funcionários com desempenho mínimo, padrões mínimos de trabalho, qualidade mínima de produção, cometem mais erros, tornam-se menos meticulosos e têm menor criatividade, né, para resolver questões que surgem. Se eu cometo mais erro, se eu sou menos meticuloso, se eu tenho menos qualidade, eu estou mais suscetível a gerar e a sofrer acidentes e incidentes do trabalho. Para nós isso é fundamental. Vicente? Então, o burnout foi associado a várias formas de reações negativas ao emprego, satisfação com o emprego, baixo comprometimento da organização, absenteísmo, que são as faltas, intenção de sair do emprego, se demitir, o turnover, né? Muita rotação, né, de emprego de pessoas, rotatividade. Pessoas que sofrem de burnout podem ter um impacto negativo sobre os seus colegas e cria um ambiente nocivo. O burnout é contagioso, cria um contágio, um clima não positivo no trabalho, porque a pessoa cria estresse para os outros e causa um maior conflito pessoal e atrapalha, né, as tarefas de trabalho. Vicente, já se demonstrou que o estresse tem um impacto negativo sobre a saúde física, especialmente questões cardiovasculares e sobre o bem-estar psicológico. A dimensão individual do burnout, a exaustão, é associada a vários sintomas físicos: cefaleia, questões gastrointestinais, tensão muscular, hipertensão, episódios de resfriado gripe, que é tristeza acumulada, e questões de sono, insônia. Vicente. O burnout tem sido associado à depressão, e o pressuposto comum é de que o burnout causa disfunção mental, ou seja, favorece questões negativas em termos de saúde mental. Depressão, ansiedade, diminuição de autoestima. Vicente. O burnout deve-se, em grande parte, à natureza do trabalho e não às pessoas. Vou fechar aqui com vocês, eu não vou passar as outras telas, mas isso é fundamental. O burnout não é a pessoa em si, não é a pessoa que é fraca, não é a pessoa que não conseguiu dar conta do rojão, não é isso. Nem o ambiente em si, que é por si só negativo, não é uma coisa ou outra.
a questão mais importante é o quanto nós estamos adequados ao trabalho que a nós é oferecido. O quanto que trabalho, para mim, ele é funcional. E quando eu estou adequado ou não adequado ao trabalho, são esses fatores todos, né, que vai estar a dimensão do estresse em si e a dimensão do trabalho, com suas condições, é que vai me dar mais força de dar conta, suportar a situação, me renovar, recriar, criar soluções individuais e coletivas para dar conta disso. Então, é saber que são o quanto eu estou adequado, né, ao trabalho e o quanto ele, a mim, é adequado. Vicente, vou para aqui, você pode tirar aqui, não para o risco, né? Então aqui, vamos para aqui. Que é a última tela, na verdade. Penúltima. Como podemos promover o engajamento no trabalho? Para vocês todos, essa é a questão de hoje. É a essência de hoje. Não é uma questão, não simplesmente, como iremos acabar com o burnout no trabalho. Porque se eu for me lançar como simplesmente vou acabar, o meu investimento, o nosso, é um investimento negativo, que não estimula a motivação da pessoa interna e coletiva do grupo. Porque se me olhar, né, é como acabar o burnout, se eu tenho uma pessoa que ela é, a princípio, vista como disfuncional no grupo, ela gera efeitos negativos, se a minha questão somente é, nua e crua, como acabar com o burnout, fácil. Demitir a pessoa. Demitimos? Demitir. Não contrato, estagiário não contrato. Então, se meu olhar, se a minha intervenção técnica na segurança e na saúde do trabalhador é um olhar que parte da falta, do negativo, acabar com o burnout, só vai estar efeitos pontuais, frágeis, que não vão criar o que tem que ser criado. A questão nossa, instrumental, técnica, é a seguinte: como podemos promover o engajamento no trabalho? Que nosso investimento é investimento positivo na saúde. Como criar esse engajamento? Então, quanto mais a gente criar condições de saúde integral, saúde emocional, mental, física e social, mais eficazmente a gente vai poder atuar sobre o estresse, que é o estresse negativo, e o burnout, como a síndrome do estresse crônico, via estressores persistentes e contínuos, e intensos. Vicente, a última tela. Então, para vocês, muito grato, meus contatos, e agradeço imensamente, né, a permissão de a vocês compartilhar um pouco da arte maravilhosa de Portinari. As telas aqui expostas são de Portinari, do seu portal Portinari, e vamos seguir em frente, porque, como nos ensinou Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Grato. Obrigado, Jacques. Obrigado a todos que estavam presentes. Queria falar que teve um probleminha aí no Google Meet, muitas pessoas entraram, e assim que eu aceitava alguém, outro caía, cara. Então, foi no máximo até 20 pessoas, não sei o que foi que aconteceu. Queria até pedir desculpa, mas muitas pessoas foram entrando, e quando entrava alguém, outro ia caindo. Então, deu algum problema aí, queria até pedir desculpa, eu ia dar muito mais gente aí na palestra, né? Mas foi muito boa, obrigado, Jacques, tá? Vou passar para as meninas fazer algumas perguntas que surgiram no chat, e aí você fica à vontade, a gente ainda tem mais alguns minutinhos aí, para estar discutindo um pouquinho mais aí.
Andriele Janela. Grato. Vou beber um gole de chá. Vou começar com uma pergunta, a primeira pergunta que saiu no chat. Nessa rotina caótica que a pandemia trouxe, quais seriam as dicas para o trabalhador preservar sua saúde mental? Uma vez que muitos acham que o home office é mais tranquilo, mas a realidade é que estamos trabalhando mais do que antes. Então aí, quem perguntou? Foi a Suelen. Suelen, Isso. ótima pergunta, agradeço. Aí tem várias frentes de reflexão, né? A dispensar, eu trabalhei durante 10 anos de home office, de 2006 a 2016, direto. Então, nós estamos vivendo toda uma dimensão inédita, né, da pandemia, Covid, né, 19, e já mais de um ano, né, desde março do ano passado, oficialmente no Brasil, quando a nossa quarentena começou a ter início, né, lockdown, seja o que for. Então, falar nesse contexto é algo complexo, né? Uma questão possível de responder a você, ao trabalho home office está longe de ser algo mais simples, é muito mais complexo por sua parte instrumental. A gente tem que aprender a dominar artefatos tecnológicos, que, se for o caso de a gente não tivesse antes esse conhecimento, a gente foi ter que aprender na marra, né, no susto, né? Então, há todo um estresse que pode ser suscitado para nós em ter que dar conta de uma aprendizagem tecnológica, ao mesmo tempo de dar conta de prazo, processo, data, calendário, volume, tudo isso faz estar no bojo do trabalho, mas para dar conta de forma mínima, como instrumental desse processo, há de se criar uma rotina de trabalho em casa, né? Quando eu comecei a trabalhar home office, eu trabalhava muitas vezes de pijama, de short, chinelo, sem camisa, até que depois eu percebi que eu tinha que estar para o meu controle gerencial do tempo, né, minha postura, conduta, minha otimização do processo, eu tinha que estar um pouco mais centrado no ambiente profissional. Então, eu comecei a trabalhar como mais informal, mas não totalmente largada, né, não totalmente informal, mas um processo de estar pronto, né, como se eu estivesse no trabalho presencial, de horário de entrada, saída e chegada. Criar intervalos de refeição, tá? Então, ou seja, de manhã há de ter parar 15 minutos de parar, abstrair, vai até a janela, vai apreciar, vai contemplar o céu, parar, ter horário regular de almoço, uma hora de almoço ou de janta que trabalha à noite, criar estratégia, construir um mapa, um calendário visual, papel ofício, entendeu? Assim, ó, segunda, sexta, segunda, sábado, entendeu? Horário de começar, intervalo de manhã, tempo de almoço, esse horário, à tarde, para mais 15 minutos para intervalo, terminar. Então, e o maior desafio é você educar a sua comunidade familiar de casa que respeite o seu trabalho. Você está trabalhando. O maior desgaste, o maior estresse é a gente educar a comunidade nossa, familiar, ou quem esteja conosco em casa, né, conosco morando, que aquele ambiente é de trabalho. Porta fechada para não entrar. Não vou atender ninguém. E criar rede de apoio. Há de criar rede de apoio familiar ou de covizinhança. Quem vai ficar com a criança menor de idade? Quem vai dar uma refeição? Quem vai poder dar o banho? Quem vai à padaria? Quem vai à farmácia? Quem vai no armazém comprar, entendeu, a batata, o leite, o açúcar? Quem vai buscar na escola? Então, o desafio para a nossa saúde, né, mental, saúde ocupacional, a nossa segurança do trabalho, do home office, é a gente
criar um processo nosso, interno, de que uma postura nossa profissional, que é de hora A a hora B é o trabalho. Criar rotina de trabalho com intervalo de refeição e de descanso, um break. Tentar construir um ambiente físico, nem se for no banheiro ou no quartinho, entendeu? Que ali ninguém entra, é o meu trabalho, meu território de trabalho é aquele. Ninguém entra, ninguém invade. E, muito mais trabalhoso, é educar a comunidade, né, que seja uma rede de apoio fundamental para a minha saúde, para o meu trabalho, que vai tornar benéfico a saúde de todo mundo. De início é esse desenho. Se eu respondi isso, se não respondi, você me fala. Tudo bem. A Elisama Matos, ela fez a seguinte pergunta. Gostaria de saber se tem alguma diferença entre problemas psicológicos e problemas psiquiátricos. A diferença é a abordagem, né, de trabalho. A psiquiatria, a depender da sua abordagem, né, porque há escolas da psiquiatria também, né, mas é lógico que a psiquiatria ela tem toda uma formação e toda uma intervenção tanto medicamentosa, tá? Ela prescreve medicamentos, se for necessário prescrever a prescrição, medicamentos, e também uma questão muito associada a sintomas e a diagnósticos, né, clínicos do escopo da medicina. Então, a psiquiatria ela pode se pautar em dois instrumentos, como o CID-10, ou CID-11, ou CID atual, que é a classificação de doenças, né, que os médicos utilizam quando a gente vai a uma consulta médica ou tem um diagnóstico qualquer, vem um nosso receituário, se for o caso, ou um prontuário médico. Né? O prontuário pertence a nós, usuários, cidadãos, que fica sob guarda do médico ou da área de saúde. Né? Então, tem um CID, né? O médico de psiquiatria, ele trabalha com a classificação do CID, né? Ou ele trabalha também com o DSM-5, né? Que é um instrumento normativo que também dá suporte para a saúde mental internacional, o DSM-5, que é a atual versão. Então, a psiquiatria ela tem uma abordagem particular do que está sendo manifestado pelo ser humano. E a psicologia tem uma outra abordagem, né? A psicologia, o psicólogo não tem a autoridade normativa legal de prescrever medicamento. Nós não prescrever medicamento de forma alguma. Somente o médico e também quem pode prescrever também é quem é da nutrição, né? Também prescreve, tem receituário e tudo. Se tiver uma outra área de saúde, agora não estou lembrado, mas eu sei que a nutrição também ela prescreve. Então, a psicologia tem uma outra abordagem. Em todo caso, a psiquiatria e a psicologia trabalham de forma integrada. Atualmente eu trabalho com uma paciente, né? Eu trabalho com uma paciente adolescente e eu trabalho com ela junto com um psiquiatra infantil. Então, a intervenção com essa paciente é uma intervenção integrada da psicologia e psiquiatria. Então, sou eu psicólogo, há um psiquiatra infantil e ainda um segundo médico conosco, que na sua área de atuação também trabalha conosco. Então, não são excludentes, elas se integram. Tá? Então, assim, grosso modo, a psiquiatria e a psicologia têm essa abordagem, sendo que a psicologia ela está muito mais focada em questões também subjetivas, psíquicas, não tanto fisiológicas, né, a grosso modo, né? Apesar de que, como eu sou neuropsicólogo, né, então toda essa parte, né, do processo mental, né, também algo de
de mapeamento, né? Também é da minha área de atuação. Mas não tem que ter conflito. Tá? São duas áreas que devem trabalhar de forma integrada, cada um com seus destaques, a sua formação, que se integram e crescem juntas. Próxima pergunta. Maico Vinícius de Souza perguntou: como podemos identificar no trabalhador o nível de estresse que atrapalhe suas funções normais? Michael, estou te vendo aí. O diagnóstico ele é feito através de investigação clínica do ambiente, né? Então, ou seja, a área de saúde do trabalhador, né? O ambiente de saúde, ou na própria empresa, né? Ou através de algum convênio, ou através do ambulatório, do SUS, seja onde for. Tem uma investigação, tem uma anamnese clínica. Quem pode fazer, faz o diagnóstico, faz a anamnese, a enfermagem, a medicina, a ciência social, a nutrição, entendeu? A psicologia. Então, cada área dessa, e outra, cada área de saúde dessa, tem protocolos, né? Tanto protocolos gerais, horizontais, que servem a todas as áreas, quanto protocolos de cada área particular, né? Que também faz levantamento, que vai observar clinicamente, em diversos aspectos, no ambulatório, no consultório ou no local do trabalho, e vai criar quando se fala, vou fazer um pouquinho agora, vai criar um prontuário, né? Prontuário do trabalhador, da saúde. Então, se levantar diversos marcadores, entendeu? Marcadores biológicos, psicológicos, sociais, entendeu? Físicos. Tem que saber como está, entendeu? Exame de laboratoriais, ferro, potássio, todo um rastreamento, entendeu? Tem que ser feito, entendeu? Pode ser uma questão disfuncional, uma baixa em alguma questão. Além, entendeu? Do prontuário do recursos humanos que há na empresa, certo? Então, ou seja, né? A questão é como esse prontuário ele é elaborado e alimentado, né? De forma constante, né? Então, qual é o nível, entendeu? De interface que há de retroalimentação de que elementos, né, contínuos possam ser levantados para gerar um relatório comportamental de produção, né, de performance do trabalhador. Fundamental, Michael, escutar os seus pares, não somente a hierarquia vertical, não só a gerência. E muitas das vezes, a melhor fonte é a fonte mais segura e mais fidedigna da informação que gera dados, é conversar, coletar dados de pares horizontais. As pessoas que trabalham com o trabalhador, os seus colegas, esses vão dar um manancial de riqueza absurdo, né, sobre o seu trabalho, sobre o ser humano. Tá? Então, Maico, tá? Então, são instrumentos protocolares específicos, globais, a gerência observando, e todo um relatório, né, de feedback, né, de entrega de serviço, relatório da área de saúde e segurança, se a pessoa se envolveu ao longo do tempo em acidente, incidente, né, ausências, absenteísmos, faltas, entendeu? Atritos. Então é algo complexo e tem que ser feito de forma integrada com outros atores que atuam, entendeu? Nesta área de saúde e segurança ocupacional. Tá, Maico? Respondi, Maico? Muito obrigado. Dando continuidade às perguntas do chat, a nutricionista Suelen Valentim ela levantou a seguinte questão. Em relação ao cortisol, como
perceber os sinais físicos da influência dele no cotidiano do trabalhador? Só o início. Como perceber isso? Isso, como perceber os sinais físicos da influência dele, do cortisol? Físico já é relato do trabalhador. Relato. Em tal situação, pontual aconteceu, o que você sentiu? Me descreve. Me relata, me conta. O que aconteceu com você? Eu fiquei com a nuca retesada. Eu fiquei com falta de ar. Eu fiquei com muita ventilação. Eu fiquei hipertenso. Eu fiquei com muita energia. A minha memória melhorou. Basicamente, são narrativas que vão coletar a situação. Vão coletar narrativas da pessoa que está sendo estudada, acolhida, uma fonte dela direta e de fontes correlatas, né, que é da equipe do trabalho, gerência. E muitas das vezes é importante, a gente não pensa nisso, tá, que trabalha na área, mas é muito importante também coletar informação além muro, extramuros, fornecedores, clientes, comunidade externa, entendeu, do trabalho. Como o trabalhador se relaciona com a comunidade extramuro, entendeu? E esse extramuros pode ser de outro setor da empresa ou de outras unidades, né, da empresa. São os clientes internos e externos, né? Então, mapear quais são os clientes do trabalhador, cliente interno, algo faço, e o que eu faço, vou passar para o meu par ao meu lado, o cliente interno meu. Eu vou passar para outro setor, é o cliente externo intramuros. O que eu vou fazer vai para o setor externo da minha empresa, fornecedor, um trabalho conjunto, cooperativo, colaborativo, entendeu? Um parceiro externo, entendeu? Então, coletar não é inquirir, tá? É coletar dados, respeitando muito, entendeu, o ser humano, para poder ter uma visão global da pessoa, entendeu? E não cair, entendeu, na armadilha de coletar somente informações de panelinha. Porque a panelinha pode ser, entendeu, a ele contrário, entendeu? Pode ser a chefia com ele uma pinimba. Então tem que ser uma visão global, entendeu? Global, sistêmica, entendeu? De quem é aquele ser humano no trabalho, tá? Então, coletar via comportamento. Observar o comportamento e coletar informações do que o ser humano sentiu. Respondi isso, Ellen? Além de marcadores bioquímicos, né? Então tem marcadores clínicos, né? De laboratório, que deixam marcas, né? Marcas no organismo. Ela respondeu no chat que sim, respondeu. Nós temos uma última pergunta aqui no chat, foi eu mesmo quem fiz. Os trabalhadores afetados por algum problema psicológico, depois de afastados de seu posto de trabalho e tratado, ainda conseguem voltar ao ambiente de trabalho ou, na maioria das vezes, esses casos podem ser irreversíveis? Cada caso é um caso, Janaína. Cada caso é um caso. Cada ser humano é um ser humano, tá? Há de saber qual é a notologia, qual é a dimensão que nós estamos te falando, entendeu? A pessoa teve um acidente, né? E nesse acidente teve alguma sequela, entendeu? Alguma sequela, entendeu? Teve algum trauma craniano, teve exame de imagem que revela alguma coisa, entendeu? Exame de imagem com traumas, né? Tudo fundamental, tá? Teve uma afasia motora, entendeu? Uma afasia vocabular, ou seja, uma dificuldade, um retesamento articulatório, entendeu? Corporal, de membro, entendeu? Ou de fala, de articulação, entendeu? São as afasias. Então, é um processo
a uma questão de depressão, em qual grau? Tá? É depressão ou é um transtorno, entendeu, de ansiedade global? Compreende? Qual o seu quadro, entendeu? Tem elementos integrados, é mais uma coisa, certo? A pessoa alguma questão de pânico, por exemplo, entendeu? A questão é relação interpessoal, uma questão somente interpessoal, que pode ter uma gestão nesse processo, entendeu? De grupo, entendeu? De escuta, acolhimento, criou-se rede de apoio. Ou seja, a partir do diagnóstico clínico do ser humano, e qual vai ser o prognóstico, e qual o plano de reabilitação, né, para ele destinado, isso foi o resultado. Ele tem um transtorno de déficit de atenção, entendeu? Ele é hiperatividade, entendeu? Ele é TEA, entendeu? Ele é autista, entendeu? Então, tem várias questões, entendeu? Ou seja, te respondendo, entendeu? Cada evento que ocorra, quanto mais cedo for a intervenção clínica global, mais cedo, mais chance, mais capaz ele é de retornar ao trabalho em curto e médio prazo, se for ainda oferecido um processo de reabilitação global consistente e efetivo. Quanto mais protelar, quanto mais ficar adiando, ou quanto mais nada fazer, muito mais difícil o retorno do trabalhador ao trabalho com o grau de excelência que ele tinha até então. Respondi? Respondido. Ingrid. Bom, essas foram as nossas últimas perguntas. Vamos finalizar, né? Agradeço muito a participação do professor, né? A todos os que participaram. Só temos gratidão por esse momento, né? Nós todos aqui, tiramos um pouco do conhecimento, né, que ele tem nos passado. E é isso. Espero que todos tenham gostado. Janaína. Dando continuidade à fala da Ingrid, eu quero agradecer ao professor Jacques, né, por essa participação em nome da turma do 4º período de segurança do trabalho, por essa disponibilização, um tempinho para estar aqui com a gente, para nos esclarecer algumas coisas. E posso dizer assim que foram bem esclarecedoras em algumas dúvidas que a gente tinha, igual a Ingrid mandou no chat, que não sabia que tinha vários conceitos de estresse. Isso aí foi bem significativo para a gente, tá? Muito obrigada mesmo. E vou passar a palavra agora para o professor Vicente. Muito obrigado, meu amigo Jacques. Obrigado a todos aí que tiveram até esse momento com a gente. Muita informação, né, assim, para uma palestra, mas espero que tenha dado aí um up aí na galera, para eles procurarem, saber onde procurar, saber diagnosticar, ou no mínimo estar sabendo para onde encaminhar pessoas que estão passando por algum tipo de estresse, ou de problemas psicológicos, né? E foi muito grato, a gente alcançou o que a gente queria realmente, né, que era falar sobre saúde do trabalhador para técnico de segurança. Infelizmente, tivemos esse problema do Google Meet, né, poderia ter tido muito mais pessoas aqui, mas acontece, né, e só agradecer mesmo aí, meu amigo Jacques, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu só agradeço a atenção, o acolhimento, agradeço a chance de estar com vocês aqui. Cada vez que eu me exponho, cada vez eu aprendo mais, né, com vocês todos, com as pessoas. Gratidão, Vicente. Gratidão, mais uma vez, a vocês do IFAC. Torço muito que vocês sejam muito felizes nas suas vidas particulares, familiares. Vocês sejam muito felizes no trabalho que vocês estão abraçando. Vocês possam realmente fazer a diferença de acolhimento
e de sensibilidade, né, com o staff funcional, corporativo, tá, gerencial, do seu lugar de atuação profissional. Vocês possam criar redes de conexão de apoio com pessoas da saúde, com enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutrição, psicologia, assistência social, que é fundamental para nós, entendeu? E demais atores da saúde, tá? Então, sejam muito felizes e torcendo que vocês sejam muito em breve vacinados, tá? AstraZeneca, ou não, ou Coronavac, ou uma outra vacina que seja. A vacina boa é a vacina que existe. Então, para vocês, muita saúde particular, muita saúde familiar, um grande bem-estar social para vocês todos, tá? Muito grato. Obrigado, Jax. E só aproveitando um tempinho que resta para a gente, amanhã nós teremos nossa última palestra desse ciclo, né? A gente vai falar sobre saúde visual para trabalhadores, nosso amigo Helder, também do Rio de Janeiro. Né? E estão todos convidados para quem quiser participar amanhã. Vai ser um encontro muito legal, como foi esse, e o de sexta-feira. Obrigado. Até mais, gente. Boa noite para todos. Até amanhã. Boa noite. Tchau. Boa noite.